Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agorinha no Castelão, em Fortaleza, derrota do Vasco por 3-0, mais um 3-0 pro Vasco aí em sequência. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo que o Rafael Paiva fez ou deixou de fazer, mas depois que você se inscrever, deixar um like, compartilhar e dizer que o canal Expresso já está com o seu pós-jogo no ar. Então galera, o Vasco fez uma partida hoje mais uma vez no estilo Vasco de ser um time de futebol, entre aspas, porque a gente viu uma partida que na terça-feira deu vergonha, eu me envergonhei vendo o Vasco e Botafogo. Me envergonhei um pouco mais quando eu vi o Botafogo enfrentar um Cuiabá aguerrido, forte, e segurar um 0-0 no Engenhão. O mesmo Botafogo teve dificuldade para vencer e não venceu, foi 0-0 contra o Cuiabá. Deixando esse parêntese de lado aí do jogo de terça-feira, que está reverberando ainda no resultado de hoje, do Fortaleza 3-0 no Vasco, eu desisti de ver no 2-0, já vim fazer o pós-jogo no 2-0, quando eu ligo aqui o computador já está 3, então gol do Renato Kaiser. Então, falando da partida especificamente, o Vasco não competiu mais uma vez. O que é não competir? É o Vasco esperar o adversário, porque o Fortaleza até fazer 1-0 era dono do jogo. Para começar, a escalação do Rafael Paiva foi uma escalação de um técnico que mostrou que é um eterno interino. Porque Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho no meio campo tira completamente o raciocínio, a forma de imaginar qualquer possibilidade de achar um espaço, tentar uma infiltração. O Vasco fica acéfalo no meio campo. Mas aí você pergunta, por que ele escalou esse time? Porque era o que ele tinha. A culpa é do Rafael Paiva, mas não tem como não deixar de compartilhar com toda essa direção que traz o suíço que não joga, que traz o Jean Davi, que é o que a gente viu, que traz o Emerson Rodrigues, que é o que a gente viu hoje. Ele, quando fez lances interessantes contra o Atlético Mineiro, o Emerson Rodrigues, ele mostrou que aquilo ali é o diferente, aquilo ali vai ser a exceção. Porque o normal dele foi o que foi hoje. Foi a indisciplina que causou ele ficar ausente do jogo de terça-feira. Então o Vasco tem muito problema. Uma zaga que o Léo não tem condições. O Léo não tem a mínima condição. Teve uma bola que chegou no meio campo para ele, que ele estava sozinho para dominar, ele dá um bico pro alto. Inseguro. O Maicon a gente já sabe com os defeitos, né? Falta de velocidade, um jogador duro, lento. Qualquer jogador que tem um pouquinho mais de cintura passa pelo Maicon com facilidade. Se eu me preparar um pouco fisicamente, eu consigo passar pelo Maicon driblando. Então, galera, é muito problema. O Piton sem confiança. O Piton é um... O que acontece com o Piton, cara? O Piton é um trapo de jogador, ele é um esboço de jogador, ele não consegue mais fazer nada, ele perde dividido, ele na marcação é uma lástima. Na marcação dá vontade até de chorar ver o Piton jogando. E o Fortaleza faz 1-0, como eu falei, buscando, claro, iniciar pressionando a saída de bola do Vasco, pressão alta, consegue. Mas o gol sai no retrato do que é o Vasco, um time mole, se tornou um time frouxo. O Piton erra, ele consegue dominar a bola, mas ele erra na tentativa de sair ali pelo lado esquerdo. Na cobertura, o Matheus Carvalho olha o jogador do Fortaleza cruzar 3 metros de distância, ele vai olhando, ele vai trotando, olhando. Cara, que isso? É coletivo? É jogo à vera, jogo que vale classificação para uma competição sul-americana, vale grana. E ele foi andando para a bola, o cara cruza e acha um cara de 1,65 no meio da área, fazendo 1-0 Fortaleza. Aí para mim, particularmente, quando o Vasco sai atrás, praticamente acaba o jogo, porque eu sei que o time do Vasco, mesmo tendo campo, mesmo o adversário deixando o Vasco jogar, é um meio campo que vai ter Hugo Moura, vai ter Matheus Carvalho e vai ter Galdames. O Verratti mudou um pouco a minha percepção de um jogador que não sabe jogar por baixo, que ele até consegue fazer boas jogadas ali, tabelando por baixo, fazendo o papel de um pivô. Ele dá um passe lindo pro Galdames ali, de letra, e o Galdames finaliza até bem no canto e o goleiro João Ricardo defende no rebote. O Emerson Rodrigues perde o gol ali no rebote, chutando também para boa defesa do João Ricardo. Então o Vasco hoje teve, mais uma vez, lances, assim, momentos no jogo, momentos assim, 2, 3 minutinhos ali de tentar duas estocadas e acaba o Vasco não consegue fazer mais nada. O Fortaleza marca o Vasco, encaixota o Vasco ali pelo lado esquerdo, foram as principais tentativas de jogadas do Vasco, foram pelo lado esquerdo, o Fortaleza consegue encaixotar. No segundo tempo, o Vasco vem com alterações, entra o Jair, que entrou muito mal no lugar do Matheus Carvalho, que já estava mal.
Aí foi um problema aí de ritmo de jogo do Jair. E o Ryan no lugar do Emerson Rodrigues na esquerda, que não é o lugar onde o Ryan costuma jogar. Então, é uma sucessão de problemas que o Rafael Paiva, que também é culpado, não é culpado sozinho. Como eu falei, a direção do Vasco foi incompetente. O Marcelo Santana foi incompetente. E mais incompetente foi o Pedrinho, que botou o Marcelo Santana lá. Então, a gente tem que começar a colocar as coisas no seu devido lugar. No primeiro tempo ainda, o Rafael Paiva fez uma merda, que é colocar o Puma na lateral, na ponta esquerda, e inverter o Emerson Rodrigues para a ponta direita, que, ó, eu não entendi foi nada. O Puma na ponta esquerda, na ponta direita ele já tem dificuldade, porque ele não é ponta. Aí joga ele lá para a ponta esquerda, o Emerson Rodrigues para cá, e virou um festival de besteira que o Vasco fez aí no primeiro tempo. Aí termina, como eu falei, com essas substituições, entram Ryan e Jair, e o Vasco fica numa lentidão que dá gosto, mas o Ryan ainda consegue ali, no início do primeiro tempo, 2 bons lances. Um ele cai, que ele tenta forçar uma jogada de moleque mesmo, que ele nunca, nenhum árbitro ia marcar, ele passa, vê que deu o toque mais forte, depois se joga bizonhamente, e depois no lance que ele era para ter finalizado, no meu ponto de vista, que ele ainda tinha ângulo para finalizar, ele tenta achar o Verratti, ali pelo lado esquerdo, tenta achar o Verratti, e o Verratti não chega o Tite, quase que faz gol contra ali. Depois desse lance acabou o Vasco. Depois desse lance não teve mais jogada nenhuma de perigo do Vasco. É o Verratti tropeçando na grama, é o Jair lento, tomando cartão, tomando traço do Marinho, tomando caneta. E o Fortaleza foi cozinhando o jogo do jeito que quis. Fortaleza não correu perigo em momento nenhum. Foi uma partida de um time contra um esboço de time. Um time de futebol constituído, que foi o Fortaleza, contra um esboço de time, que foi o Vasco. O Vasco é um esboço de time hoje. Aí entra o Coutinho aos 22, aos 24, 25. Mais uma vez, o Vasco tem Coutinho e Payet no elenco. 2 jogadores tecnicamente muito bons, mas que se somar os dois não dá meio jogador hoje, efetivo para ajudar o Vasco. Se somar os dois não dá meio. Então, mais uma vez, erro no planejamento. Entra um Alex Teixeira completamente fora de ritmo, que eu não sei por que ainda tentam esse cara. Tem que liberar. Não pode ficar com ele e com o Souza para 2025. Alex Teixeira e Souza não existem. Ah, mas vai chatear o Coutinho? Libera o Coutinho, se for o caso. O Vasco não pode ficar refém de jogador, cara. Historicamente foi comprovado que isso não dá certo. Refém de jogador? Time como o Vasco, uma instituição como o Vasco refém de jogador, não acredito que o Coutinho vá pôr empecilho aí, para caso o Vasco queira liberar o Alex Teixeira e o Souza. Mas o Felipe Coutinho também é um esboço de jogador hoje. O Payet não foi porque sentiu a coxa, para mim foi migué, opinião, tá? Não tô confirmando, eu acho que foi migué, porque ele foi muito criticado na partida contra o Botafogo porque se omitiu, e não foi para Fortaleza. Então o Vasco não teve durante o jogo inteiro o Payet, porque nem foi para Fortaleza, e o Coutinho por 20 minutos não é o suficiente, galera. O Vasco não teve poder de criação no meio campo. Toda hora eu vi ali na entrada da área do Vasco, de ataque, um vazio. Ali era o Coutinho, ali era o Payet, um vazio. Então o Vasco, refém de jogador, se torna esse time. Que Payet sente, avisa que não vai, e tá sentindo dor e não vai. O Felipe Coutinho só pode jogar 10 minutos de um jogo, para mais 3 jogos, depois joga mais 15, para mais 5 jogos. O erro de planejamento. Alguma coisa está errada nesse meio do caminho aí. Aí a gente tem que contar com o Galdames, o Hugo Moura, tem que contar com o Matheus Carvalho para criar jogada, tem que contar com o Puma improvisado, que é um jogador que naturalmente é lento, tem técnica, tem habilidade, mas é lento. Tem que contar com o Emerson Rodrigues, para mim um jogador que não pode vestir a camisa do Vasco, um jogador muito fraco tecnicamente, perdeu hoje umas 3 ou 4 bolas ali. Ele tem até velocidade, só não tem inteligência para conseguir driblar e passar pelos jogadores, e um pouco de insegurança também. Então, mostrou que já não serve para o Vasco, além dos que estão lá que a gente não sabe por que estão, né? Que é o suíço, que tem que ser cobrado, o Marcelo Santana, e o Jean Davi, que era para demitir o cara que contratou o Jean Davi. Mas isso não vai acontecer, porque tem muita camaradagem ainda no meio do futebol, e quem sofre é o Vasco. Vou partir aqui para... Na verdade, os 3-0, galera, saiu naturalmente, tá? O segundo gol marcado pelo Breno Lopes deu um traço no Maicon para variar, todo mundo faz isso, um jogador de muleta consegue dar traço no Maicon, o Breno Lopes fez a parte dele, e eu nem sei como foi o gol do Renato Kaiser, porque eu já tinha parado de ver, já tinha vindo para cá, que eu já tinha desistido. Pelo menos eu consegui torcer hoje até os 35 minutos do segundo tempo, né? Contra o Botafogo eu parei de torcer os 15 do primeiro tempo. Então vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim hoje salvou, era para ter sido uns 6-0 para variar para o Fortaleza, nota 8,5 para o Léo Jardim. O Paulo Henrique hoje errou no segundo gol, nota 3.
O Maicon, inacreditável, nota 0. Léo, inseguro, nota 2. Lucas Piton, um esboço de jogador, uma maquete ali, jogador maquete. Só está na representação, na imposição ele não consegue. Então, nota 3 para o Lucas Piton. O Hugo Moura hoje também não conseguiu ajudar muito, nota 4. Matheus Carvalho, nota 1, porque comprometeu o resultado. Comprometeu todo um planejamento de jogo, porque foi ele que olhou o cara cruzado do Fortaleza. Ele olhou, marcou com o olho. 4 metros de distância, nota 1 para o Matheus Carvalho, para não dar 0. O Galdames, cara, foi o melhorzinho ali no meio campo no primeiro tempo, tá? Nota 5,5 para o Galdames, mas no segundo tempo já largou de mão também, estava andando em campo. Puma Rodrigues não foi bem hoje, nota 4. Verratti hoje conseguiu fazer o pivô, que a gente achava que ele não conseguia fazer com o pé, né? E é muito difícil ele fazer realmente, porque ele é muito forte pelo alto. Nota 6,5 para o Verratti. E o Emerson Rodrigues, nota 2, porque é um jogador que não serve para vestir a camisa do Vasco, um jogador afobado, desesperado. Como eu queria ter um Marinho no Vasco, cara, como ele ia fazer diferença para o Vasco. Entraram no Vasco ainda no segundo tempo, logo no intervalo, o Ryan, que entrou pelo lado esquerdo, errado, aí eu boto a culpa no seu Rafael Paiva, mas tentou algumas jogadas ali, mas pela simulação bizonha que ele tentou de falta ali, vai cair a nota dele, nota 5 pro Ryan. O Felipe Coutinho também produziu muito pouco, deu umas reboladas ali, que é o que ele sabe fazer de melhor, nota 3,5 pro Felipe Coutinho. E o Alex Teixeira, meu Deus, eu vou deixar até sem nota para não ser cruel. E o Jair entrou mal, né, galera? Entrou no intervalo no lugar do Matheus Carvalho, mostrou que ainda está muito abaixo em relação ao ritmo de jogo. Para mim, mais um erro do Rafael Paiva, botar o Jair logo no intervalo, porque um jogo como o contra o Fortaleza, uma equipe muito dinâmica, muito forte, com muita intensidade, botar o Jair vindo de contusão, óbvio que ele ia ser atropelado. E ele foi, ele perdeu, tomou traço ali do Marinho umas 4 vezes. Quem ia para cima dele passava. Foi mal hoje, nota 3,5, mas eu tenho esperança que ele, fazendo uma pré-temporada para 2025, esquece 2024, galera, agora é 2025, botar essa galera aí que vai ficar, liberar 40%, 50% desse elenco, enxugar a folha. Esforça nota 2, porque eu vi ele dando um bico ali para fora, displicente também, meu Deus. Então, galera, é pensar em 2025, na Sul-Americana, porque esse time não tem força para chegar numa pré-Libertadores, eu acho que nem sendo G9, porque eu acho que tem times que vão chegar ali, vão passar o Vasco, Corinthians está bem, tá conseguindo fazer bons jogos, ganhando o Palmeiras, ganhou do Vitória fora, tá chegando o Grêmio também, então eu acho que o Vasco não vai ficar entre os 10, já tá livre do rebaixamento, mas eu acho que o Vasco pega uma Sul-Americana e tá de bom tamanho, galera. Esse time do Vasco tem muito problema. Ele foi muito maltratado esse ano. Então o Vasco pegar uma Sul-Americana, esquece essa porra de pré-Libertadores, de não sei o quê. Porque esse time aí, na Libertadores, vai passar vergonha. Eu não tenho expectativa que o Felipe e o Pedrinho vão conseguir melhorar esse time logo pro primeiro semestre. E a pré-Libertadores já é logo janeiro ou fevereiro. Então, para não passar vergonha e sair numa pré-Libertadores, vamos organizar a casa para uma Sul-Americana, para ver o que a gente arruma, porque se o Vasco arrumar um pouquinho a casa, chega talvez longe numa Sul-Americana, ganhar já é mais difícil. Então, o senhor Rafael Paiva hoje eu vou dar uma nota 2, porque ele escala errado, mas não escala sozinho. Vou dar nota pro Pedrinho e pro Marcelo Santana também, para não deixar passar em branco a responsabilidade dele. O senhor Marcelo Santana, diretor de futebol, nota 0, e o senhor Felipe, nota 0, e o senhor Pedrinho, nota 0, porque permitiu que esse gerente de futebol, diretor de futebol, contratasse o suíço que não joga, contratasse o Jean Davi, que, meu Deus do céu, né? E o Emerson Rodrigues, que não serve para jogar no Vasco. Por isso que a nota dele vai ser 0. Então, deles vão ser 0, né? Porque planejaram um time para o segundo semestre que não funcionou. O Vasco fez pontos suficientes com o Rafael Paiva, mérito para o Rafael Paiva, mas agora a gente viu que bateu no teto e todo mundo marca as principais jogadas do Vasco. O Vasco hoje, mais uma vez, foi atropelado por uma equipe muito melhor, muito mais bem preparada tecnicamente, psicologicamente, taticamente, num campo muito ruim, mas uma equipe muito melhor que a do Vasco. Então, não tem como contestar a vitória absoluta e massacrante do Fortaleza, como foi contra o Botafogo. O Vasco ainda tentou alguma coisa ali, em 2, 3 momentos ali, dar uma pressionada, mas a equipe é muito lenta, muito fraca e sem criatividade no meio. Vasco volta a campo agora contra o Internacional, jogo provavelmente em São Januário, né? Vamos esperar para confirmar. Jogo que o Vasco vai ter que voltar a vencer, porque senão acho que vai correr risco até de ficar ali, sair entre os 10 já nessa rodada. Porque o Corinthians está jogando bem, está vencendo,
e o Vasco não vence, o Vasco pode cair para 10º, até 11º dependendo. Então, o Vasco voltando a campo contra o Internacional quinta-feira, depois da data FIFA, dia 21, tem que melhorar demais. Eu não tenho expectativa que melhore não, galera. Não tenho expectativa que o Felipe Coutinho vai resolver, que o Payet vai botar a bola embaixo do braço e vai falar eu vou resolver. Não tenho expectativa. Vai ser esse Vasco aí modorrento, vai ser um Vasco que vai ganhar de 2-1, 1-0, se ganhar no sufoco. Mas o Internacional hoje é melhor e é o favorito. Então é isso, galera. Volto aí depois para falar desse Vasco Internacional. Quinta-feira, em São Januário, às 8 da noite. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!